Boa tarde, boa tarde. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o contato com o sentir com a Sabrina. Sabrina é psicóloga e trabalha com várias ferramentas. Opa, a Sabrina já entrou. Deixa eu convidar aqui. Opa. Convidei a Sabrina e vamos falar um pouquinho sobre esse contato com o sentir. Boa tarde, Sabrina. Oi. Tudo bem? Sheila, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Ai, que bacana, que bacana. Tá boa a conexão aí para você? Tá. Tô te ouvindo bem, te vendo bem também. Ah, legal. Tá bem bacana. Sabrina, então, seja bem-vinda à Constelação Familiar VIX, esse perfil que foi criado pelo Padre Pedro. E com o intuito mesmo de fazer essa divulgação, que essas ferramentas, né, e esses conhecimentos possam realmente alcançar aí muitas pessoas para que a gente tenha uma nova geração menos traumatizada, né? E que Sim. tenham em mãos essas ferramentas tão poderosas que a gente hoje já vê em pleno funcionamento, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho de você, como que você chegou até aqui. Legal, legal. Sheila, primeiro quero te agradecer pelo convite. Prazerzão estar aqui. Eu também acompanho seu trabalho. A gente se encontrou no universo da IOPT, né? Nos conhecemos Isso. ali no grupo da Lia. Então, tô mega feliz de estar aqui, viu? Então, antes de falar de mim, quero falar desse meu sentir aqui, desse momento de estar feliz, honrada, grata, de poder a gente criar juntas, né, esse espaço, poder fazer parte desses espaços, como você disse, que é esse espaço, né, do padre de informação, de partilha. Acho que quase que uma coisa que a gente, uma boa nova, né, que a gente anuncia para os outros. Quando a gente descobre uma coisa nova, a gente quer contar para todo mundo, né? E então eu estou muito Isso. feliz de estar aqui. Eu atrasei um pouquinho, estava terminando um atendimento e aquece o coração quando a gente faz uma coisa que tem sentido pra gente, né? Que tem propósito. Bom, Verdade. meu caminho, em primeiro lugar, né, de chegar até aqui, foi buscando a mim mesma. Eu acredito que muitos de nós que trabalhamos nesse universo da ajuda e dos caminhos terapêuticos, muitos de nós chegamos por essa via e comigo não foi diferente. Eu comecei há anos atrás, mais de 20 anos, nesse caminho da terapia, sendo cliente, né? Então, no universo da psicologia. Depois eu fiz a formação em psicologia, fiz a pós-graduação em terapia familiar sistêmica, e aí fui adentrando nos universos da fenomenologia também, a constelação familiar de Bert. Depois, né, tive a honra de conhecer a IOPT, com Franz Rupert, terapia voltada para o trauma, né? Da identidade. Também troquei um pouquinho com você, ando fazendo alguns movimentos em relação à psicotraumatologia, a experiência somática, focalização. A gente vai pegando, Nossa! a gente vai pegando vias aí, né? Tô nesse universo da psicossomática também, olhando. Então, eu brinco que são jeitos diferentes de olhar para o mesmo elefante, né? Um olha para o rabo, outro olha para a tromba. E então eu chego aqui, amo ler sobre, amo estudar e também me coloco muito nesse lugar da experiência, da experimentação, né? Então, sou também aí uma buscadora. Acho que é isso. Não sei se Ai, te que ótimo. Eu responde. quero dar boas-vindas aqui a Fernanda, a Angelina. Ah, que Sejam legal. todas bem-vindas e bem-vindos. Sabrina, aí para começar esse nosso bate-papo em relação a esse tema, né?
Eu digo por mim, porque eu também comecei nesse processo de descongelamento, né? Tem pouco tempo depois que eu realmente venho me trabalhando, me conhecendo e percebendo realmente quem eu sou, o quanto é muitas vezes desafiante a gente lidar com esse sentir, né? Eu fui uma pessoa que eu usei vários artifícios para não sentir o meu corpo, né? Por conta de várias situações, de vários traumas, eram camadas, várias camadas de uma cebola bem grandinha, por sinal, mas que já está ali sendo, né, retirada e essas camadas estão vindo para a consciência e aí a gente consegue perceber com mais clareza esse nosso sentir, essa nossa verdade, né? O Franz Hubert fala que sem o sentir a gente não consegue ver a verdade, olhar a verdade, estar na nossa verdade, né? E aí, para você, como que dentro dos seus trabalhos e também para Sabrina, como que foi o contato com esse sentir? Eu acho que isso que você coloca, Sheila, é nosso, né? Essa fuga do sentir não é só seu, é nosso, é meu, é cultural, é social, é geracional, transgeracional, né? É algo que a gente vai aprendendo, a gente vai herdando, né? Um movimento aprendido mesmo. Então, eu também faço parte disso, né? E hoje eu consigo ver, depois de conhecer, e não por acaso, todas essas ferramentas, né? Eu consigo perceber o quanto esse movimento também aconteceu comigo, do encolher esse sentir, do congelar esse sentir, que é o que nós estamos falando, que é de todos nós, socialmente falando. Então, assim, essa frase do Franz faz muito sentido e é interessante perceber que não é só o Franz, no universo das terapias, né? Então a gente tem lá a frase do Jung, você só pode curar o que você pode sentir, que também vem muito aí embasando, acho que o tema que a gente colocou da live, né? Porque de fato a sensação, né? O sentimento, essa habilidade, essa capacidade que a gente tem de sentir, traz consigo a solução, o problema e a solução, eu digo assim, porque assim, de alguma forma, a gente teme o sentir porque foi associado muito na nossa cultura que o sentir é sofrer, né? Que se eu sentir, eu vou sofrer. E como a gente, como indivíduos, foge da dor e busca prazer, então a gente foge do sofrimento e a gente associou isso ao sentir. Então a gente foge do sentir de todas as maneiras. A gente foge do sentir com a comida, com o sono, com a bebida, com a distração, né? A gente foge do sentir deixando de se conectar com a gente, com o vazio e olhando para o outro, se ocupando demais, né? Sendo multitarefas. E aí a gente foge da gente, a gente foge do núcleo do nosso ser. Aparentemente a gente foge do problema, já que sentir é o problema social colocado, mas aí é a grande armadilha, porque a gente foge também da solução. Porque quando eu sinto, existe a liberação das emoções. E existe um outro recurso junto com a liberação, que é um recurso que nasce justamente do contato. Por exemplo, naturalmente, instintivamente falando, quando eu tenho contato com alguém que está sofrendo, né? Então, de repente, sei lá, eu tô numa. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Sheila, tá falhando? Tô. Conexão para você? Não? Não, Tá. tô te ouvindo bem. Legal. Ao ver alguém do nosso lado, por exemplo, chorando, sofrendo, né? Manifestando algum sofrimento, manifestando alguma emoção específica, a gente também reage a essa emoção, né? E geralmente, instintivamente, a gente reage dando um amparo, uma compensação para aquilo que a gente está vendo no outro. Então, eu ofereço um lenço, então eu digo uma palavra. Se é uma pessoa próxima a mim que começa a chorar, eu já dou um abraço, né? Eu vou expressando uma compensação diante do sentir. Da mesma maneira é a gente com a gente. Então, quando você acessa o sentir, né? Que seja
esse sentir trazendo uma emoção de raiva, de alegria, de tristeza. Então, é quase que como se eu conseguisse liberar, abrir aquela torneira e, ao mesmo tempo, ser o espaço, a bacia que segura a água. Porque se eu me conecto com a minha tristeza, eu abraço aquela tristeza. Se eu me conecto com o meu abandono, eu abraço aquele abandono. E por isso que a gente fala que o sentir é tão importante no caminho da autocura, né? No caminho da transformação, no caminho do alívio do sofrimento. O que nos traz sofrimento não é o sentir, é justamente o contrário, é evitar o sentir, né, Sheila? Que nos traz o sofrimento. Mas a gente aprendeu tão diferente que eu falo que a gente é até estranho diante dos nossos próprios sentimentos. É um negócio que a gente precisa aprender. Porque parece que é um desconhecido esse sentir. A gente fica desconfortável, né? Falando de mim. A gente fez um trabalho recentemente juntas, né? E o que eu vejo acontecer, né? Com as pessoas ao meu redor, com os clientes, e vi acontecer comigo, é essa evitação natural do sentir, justamente porque eu tenho muito medo de sofrer, e aí eu me distancio daquilo que também vai ser a solução. E quando eu me aproximo do sentir, eu me aproximo da solução. E Sabrina, esse distanciamento do sentir, eu percebo pelos atendimentos, né, que começou muito precocemente. Então, quando a gente vai descongelando, a gente vai entrando em contato com esse sentir, a gente fica meio perdido, né? Dá uma sensação assim de, nossa, e agora? Porque é como se a gente nunca tivesse aprendido a nomear os nossos sentimentos. E eu ouvi uma vez, eu não me lembro quem, falando que eu só consigo cuidar daquilo que eu consigo nomear. Então, às vezes, já aconteceu isso comigo na terapia e nos encontros também, de eu estar sentindo tristeza e eu dizer que é angústia, que é algo ruim no peito, mas eu não sei exatamente o que é aquela sensação, qual é dar nome àquela sensação, né? E aí eu fico assim, nossa, o quão precoce, né, está a minha parte que está nesse aprendizado do sentir. Sim, sim, você falou uma coisa que é fato, isso começa muito cedo, né? É ensinado, a gente aprende, isso está lá na infância, né? Se a gente for pensar numa questão transgeracional, isso passou, né? Os nossos pais, os nossos antepassados também lidavam com esse sentir de uma maneira muito impedida. E isso chegou até a gente, tanto é que vamos pensar na criação de filhos, né, Sheila, no dia a dia. A gente ainda, por mais que a gente está na era da educação positiva, né, da criação com apego, a gente ainda se vê repetindo padrões anteriores. Sim. Então, a gente ensina para a criança, olha, você vai lá tomar vacina, se você não chorar, o papai leva você para tomar sorvete. A gente beneficia, né? A gente dá um reforço positivo para a criança para ela não sentir. Né? A gente coloca medo. Então a gente chantageia, a gente ameaça. Ó, se você chorar, a criança forte não chora, a criança corajosa não chora, né? Se você chorar, então você não vai jogar videogame na hora que chegar em casa. Tudo isso começa muito cedo. Então por isso que fica tão difícil esse nosso contato com o sentir, porque nós construímos barreiras. Que nossa educação construiu barreiras, muros com o sentir. E aí eu digo o seguinte, a gente precisa agora é um trabalho de desconstrução. Não é que a gente desaprendeu a sentir, é que existe uma barreira. E aí eu preciso me demorar nessa desconstrução, nesse descongelamento, como você colocou, para que eu possa me apropriar, me aproximar do sentir. E como é que a gente faz isso? Às vezes acontece muito, Sheila, no processo terapêutico, que isso do nomear que você falou é extremamente importante. É um campo que anda de mãos dadas com o sentir, porque eu preciso sentir e eu preciso dar destino para o que eu sinto. Eu preciso saber o que eu vou fazer com o que eu sinto, né?
Eu preciso ter um vocabulário próprio. E aí é muito interessante perceber que alguns clientes, no processo, às vezes a gente está ali trabalhando em cima de uma questão, tá, mas e como que você se sente em relação a isso? E a pessoa já joga para o pensamento. Não, eu penso que... Não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você está sentindo agora. Percebe aí? E às vezes há esse delay, essa dificuldade de perceber o que eu sinto, justamente por causa desse muro. E aí, às vezes, a pessoa até se irrita e diz assim, tá bom, Sabrina, mas então como é que eu faço para sentir? Como é que é esse negócio de sentir? Qual que é o caminho para sentir? E eu venho percebendo, falando de mim como pessoa, experiência própria, e venho percebendo nos processos que eu acompanho, que o sentir não se explica. A gente não mostra para a pessoa como que ela vai sentir. É a experiência, eu me lançar para a experiência. E para isso eu preciso me aproximar de mim. Se eu corri muito longe de mim, né, nas distrações, naquilo que a gente falou do entorpecimento, agora eu preciso voltar. E são movimentos gradativos que precisam ser sutis, inclusive. Porque eu preciso fazer isso de uma maneira gentil comigo, né? Preciso fazer isso dando borda para essa minha experiência. E aí, nesse caminho de que a gente aprendeu muito lá na infância a se afastar do sentir, e agora, diante de uma dificuldade, a gente percebe que a solução está justamente no sentir, existe esse passo a passo, essa dança. Eu me aproximar, de eu experimentar. Então, eu sempre falo para o cliente, como que a gente ensina a criança a andar? A gente não fala para ela, ó, você tem o maior osso aí do seu corpo, né? Você tem um fêmur, você dá a marcha é assim, primeiro a perna vai... Não, a gente não ensina a criança a andar desse jeito. Então a gente lança, a gente deixa ela, né? O corpo dela já foi feito para andar. Então eu tranquilizo, me tranquilizo, também tranquilizo os clientes. Nós nascemos para sentir. Por mais congelado e dissociado, por mais estratégias de sobrevivências e defesas que nós tenhamos aprendido a desenvolver, o sentir está em nós. Nós nascemos para sentir. Nós somos dotados do sentir. Então, não, eu sempre falo, não se preocupe com isso, a criança vai andar. Só que eu preciso me demorar ali naquele território, sabe? O corpo tem a estrutura para andar, mas eu preciso me demorar naquela experiência. Então, assim, é um voltar para si, né, Sheila? O sentir é um voltar. Precisa dessa segurança, né? Como a criança precisa dessa confiabilidade, que ela vai ter ali o amparo, nós precisamos de nos perceber como um corpo seguro, né? Para fazer esse processo. E aí, o quão importante é isso que você falou, é importantíssimo essa compaixão, essa paciência com a gente, né? Que essa agitação, esse excesso de trabalho, que muitas vezes são estratégias que são socialmente aprovadas, né? Então, eu sempre dou o exemplo aqui de quando eu usava uma estratégia de malhar 2 vezes por dia, ser restritiva, muito restritiva na minha alimentação, trabalhar muito. Eu já cheguei a trabalhar 20 horas por dia. Uau. Então, o quanto isso hoje em dia as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, um dia quando eu crescer eu vou ser igual a você, né? Então, socialmente a gente vai criando e consolidando essas estratégias como algo que é benéfico. Isso. E Ainda a tem gente isso, sabe né? Ainda tem esse reforço do meio, porque a nossa cultura é do não sentir, como a gente falou. Então, o que você disse, a gente foge da gente mesmo e parece que a gente está no caminho certo, né? Exatamente. E o quanto, lógico, né? Eu falo que essas estratégias, elas foram e muitas vezes são importantes para a nossa sobrevivência. E por isso você está dizendo, olha, tem que ser um passinho de cada vez. A gente tem que fazer isso num ambiente seguro, com ferramentas, com pessoas que possam nos ajudar a nos conduzir nesse processo.
mas ninguém vai conseguir fazer esse processo por mim. Eu vou ter que dar esse passo. Né? Eu acho que Exatamente. nenhuma ferramenta que a gente está falando aqui, nenhuma terapia vai fazer por nós. A gente precisa estar consciente que a gente precisa fazer esse movimento, que esse passo é importante para a gente, né? É importante para essa desconstrução. Então, essa compaixão e essa paciência com a gente mesmo, realmente também eu percebo o quanto é difícil essa conexão. Sim, sim, mas você falou da segurança, né, que é um fator, assim, fundamental. Você me lembrou do Bessel, né, que ele fala do trauma e Uhum. ele fala que a segurança é o componente, né, o vínculo de segurança, é o cenário que é necessário para a gente explorar esse sentir, né? E de fato, e quem que vai nos dar essa segurança, né? Inicialmente, buscar um lugar seguro também depende da gente, né? E a gente tem uma parte saudável, a gente sempre tem uma parte saudável em nós que vai nos conduzir. Então, tem alguma coisinha, tem alguma vozinha, tem algo ali mesmo diante do sofrimento, da dissociação, do congelamento, que vai procurar terapia, vai procurar o setting terapêutico, vai procurar constelação. Hoje nós temos, né, uma infinidade de recursos aí, né? Temos. E aí, nesse cenário, que esse sentir vai ser acessado novamente. E com essa consciência, a gente vai também nas pequenas coisas do dia a dia, né, Sheila? Hoje eu me percebo, isso que você partilhou de você, como eu disse, também é nosso, é cultural, é social, né? Eu também olho para trás e vejo quantos movimentos na questão social eu regredi, mas no caminho interno, né, de conexão, de integração com o meu sentir, eu evoluí. Porque a gente sempre ouviu uma frase que diz assim que o menos é mais. E ela Uhum. faz muito sentido aqui, né? O menos barulho, o menos distração, o menos excesso, porque lembra também daquela frase popular, todo excesso esconde uma falta, que na verdade é isso que nos leva muito para fora, né? É esse vazio que é gerado pela falta de conexão com o nosso sentir. E aí a gente busca várias coisas para compensar. Então hoje eu olho e vejo que até nas pequenas coisas do dia a dia a gente faz esses exercícios de contato com o nosso sentir. E esse contato com o nosso sentir é aquilo que vai nos fazer entrar em contato com o recurso que a gente falou lá no início, que eu preciso. Então, sentir não é sofrimento, né? Tentar não sentir é que traz sofrimento. Sentir é vida, sentir é conexão, sentir é fluxo aberto. Sentir, poder sentir é poder ser, né? Então, se eu tenho raiva, eu sinto raiva, eu percebo ela, eu expresso ela, né? E aí é lógico que tem todo um aprendizado com o sentir, que é o que a gente está falando, de saber nomear, saber escolher formas, né? De expressar esse meu sentir, né? Existe todo um leque, mas no primeiro momento a gente precisa, como primeiro passo, assim, fazer as pazes com esse sentir. Me sentir como alguém que sente, né? E me permitir sentir. Então, além desses lugares, desses recursos da terapia, da constelação, eu sempre falo com os meus clientes, sempre falo comigo mesma, uma expressão assim: se perceba aí, percebe como é para você, percebe como você está. Então, para mim, um elemento muito importante no sentir é a percepção, que é isso que a gente Sim. está falando da conexão, da gente voltar para gente, né? Porque a gente substituiu, Sheila, e você deve ver isso também, o sentir pelo pensar. E é Nossa, uma, muito. né? Ai, Inclusive, foi uma das nossas estratégias, né, de sim, sobrevivência. entender, né? Eu sempre dizia, não, mas eu não consigo entender, não, eu preciso entender, né, como sendo assim algo que, se alguém me dissesse algo num formato do sentir,
eu não conseguia ter essa percepção, não conseguia compreender o que a pessoa estava falando. Sim. Isso é bem interessante quando você traz esse caminho, porque eu me lembro da estrutura, né? Da dificuldade com a comunicação. Então, muitas vezes eu percebo que a nossa dificuldade com a comunicação, de vir aqui, de fazer uma live, de processar todo esse conhecimento cognitivo, né? Porque o estágio primeiro, existe o pensamento, o sentimento, a percepção, e depois você vai gerar a comunicação. Então, se eu atropelo o sentir, eu fico no pensamento e na percepção, acabo me atrapalhando aqui, porque eu vou dizer algo que não é uma verdade para mim. E aí isso vai me criando travas. Eu me percebi muito nesse movimento de na hora de falar, eu ficava, gente, mas eu sei, eu tenho conhecimento, tá tudo certo. Por que eu não consigo me expressar? Porque estava faltando essa conexão com o meu sentir, né? Com essa minha verdade. E foi muito libertador, e está sendo, né? Tá aqui com você hoje, fazendo esse trabalho aqui, de trazer esse conhecimento, de me exercitar nessa comunicação. Eu achei fenomenal o tema que você trouxe. E eu queria pedir para você exemplificar um pouco para a gente o que causa essa dissociação do sentir. Quando você fala assim, existem dissociações, existem estratégias, né, no dia a dia, para que as pessoas consigam se identificar também, né? Falar, nossa, eu faço isso, opa, isso me trouxe uma estrelinha. Eu acho que a gente, assim, tem vários formatos, né, que isso se manifesta. Hoje, às vezes é até um pouco mais difícil, porque como você disse, está todo mundo nessa onda. Então, é como se, quando a gente fala de sentir e vive o sentir, é como se a gente nadasse contra a maré. E como todo mundo, não é? E como todo mundo tá num fluxo de desconexão, de dissociação, então é até difícil falar de formatos específicos, porque você sente assim, é o que todo mundo faz isso. Mas a gente falou um pouquinho aqui, né, Sheila, dos excessos, você trouxe isso de uma maneira assim, trouxe você, eu acho que é uma coisa que todo mundo se identifica. Tem alguns colegas entrando aí, você viu, Sheila? Tem. Paulo, olá. Que delícia poder trocar. A Sara, a Franciele, a Sebastiana, a Poli, sejam bem-vindos. Que legal, sejam bem-vindos. Então, assim, todo esse excesso, né, às vezes já nos traz um sinal, um alerta que há uma desconexão do sentir ou uma tentativa, né, de fuga aí. As distrações, hoje a gente vivencia muito essa vida aqui, né, nos aparelhos, essa vida na internet, essa questão virtual que nos trouxe inúmeros benefícios, inclusive de podermos estar aqui agora. Eu em Campinas, você no Espírito Santo, né? Privilegiada na beira do mar, que eu vejo direto os seus posts aí. Trouxe muitos benefícios, mas também colaborou para esse nosso intento de nos esconder da gente mesmo. Porque a gente vive uma vida mecanizada, né? Então, eu falo muito para os clientes, quando você está escovando os dentes, tomando banho, trocando a roupa para ir para o trabalho, levando o filho para a escola, exercita a presença nesses momentos. Porque geralmente a gente está vivendo de uma maneira tão mecanizada que a gente está tomando banho, mas só o corpo está ali. A alma está fora do corpo. A mente está super acelerada, pensando em outras coisas. Aí eu estou ouvindo uma música para me distrair, né? Eu adoro ouvir música, eu sou super musical, acho que música é muito bom, muito terapêutico. Mas muitas das vezes a gente usa, inclusive, a música para a gente sair da gente mesmo, né? E aí, tudo isso que a gente faz, que parece que é inofensivo,
o viver numa atividade constante, o passar horas diante da tela do celular, né? O acabar, por exemplo, de vivenciar uma situação difícil, por exemplo, tive uma discussão com o marido, ou uma dificuldade com o filho, ou uma terapia onde eu percebi alguma coisa em mim, de repente eu passo no shopping, vou comprar roupa, de repente eu vou lá, faço uma panela de brigadeiro, vou comer doce, preciso logo ligar para uma amiga para contar o que aconteceu. Geralmente a gente está desviando uma sensação que queria ali, né, emergir de nós, e nós estamos colocando ela para baixo de novo. E quando a gente evita esse processo de evitação do sentir, né, a gente está empurrando aquela bola de praia para dentro da piscina. E quando a gente consegue segurar ela por um tempo dentro da piscina, Sim. mas chega uma hora, a pressão da água, a bola vem. E como que ela vem? Ela não vem calminha. Ela vem com tudo. É água para todo lado, né? Exatamente. E muitas das vezes ela vem no corpo. E aí que é preciso sentir para poder curar. Porque aquilo que a gente não sente, a gente não libera. Fica preso, o fluxo fica interrompido. E aquilo que a gente sente, a gente libera. Então, o que a gente não sente vira doença. E o nosso corpo se torna um grande campo de informação, né? E aí a gente teria que tem todo uma outra esfera da psicossomática para falar disso, mas quando a gente não toma consciência e se responsabiliza pelo que a gente sente na nossa consciência mesmo, do nosso sentir, das nossas emoções, que é isso que você falou, a gente não sabe nomear, a gente não admite pra gente mesmo que sente, a gente tá sempre ocupado, sempre distraído, não dá pra... Ai, que raiva! Ai, deixa eu chorar um pouco porque eu tô triste mesmo, porque aconteceu isso e isso. Quando eu não faço isso, geralmente eu somatizo. Eu levo isso pro corpo. Então, a minha cabeça dói porque eu não estou conectando, né, ação e pensamento. Eu tô tentando achar uma saída para alguma coisa. Os ombros, o pescoço, a cervical dói porque quantas pessoas eu tô carregando nas costas, né? Nossa. Quantas situações eu estou colocando aqui? A gastrite ataca, né? Então, o que que tá sendo difícil, né? O que está sendo difícil de digerir, engolir, ir e voltar? Então, o sentir, ele nos tira dessa, ele poupa o corpo. O sentir consciente, né? E o sentir que eu consigo acolher. E por isso que a gente deu, o tiro saiu pela culatra. Olha que curioso. Então, eu evito sentir para não sofrer. E hoje eu sofro justamente porque eu não sinto. Por não sentir. Meu corpo sofre, as minhas relações sofrem, a minha vida profissional sofre, por quê? Quando essa bola de praia vem o impulso, vem a compulsão, vem o adoecimento, vem o estresse, vem a fadiga, vem as questões de relacionamento que não são resolvidas, que são projetadas no outro. Porque o sentir, Sheila, também traz uma coisa muito interessante de autorresponsabilidade. Porque quem sente? Quem sente? Eu. Sou eu que sinto. E quando eu tenho essa dimensão de que eu é que sinto, eu saio daquela arapuca de que o outro me passou muita raiva. De que o outro acabou com o meu dia e me fez ficar mal. De que o que aquela pessoa falou acabou comigo. E aí eu tenho a dimensão que eu senti raiva. Eu fiquei triste. E aí, no meu domínio do sentir, eu coloco aquele elemento da autorresponsabilidade. E aí, eu percebo o valor que eu dou para o que as pessoas falam. Sim. Eu percebo quanto eu queria, existia dentro de mim uma vontade de cumprir a expectativa de alguém. O quanto existia dentro de mim, lá da minha infância, a minha necessidade de ser vista pelo outro e eu não me senti vista pelo outro. Então, olha o quanto sentir é completo, além de liberação de emoção. Além de trazer agora a solução para mim, a responsabilidade para mim, não precisar jogar para o corpo,
tem a história que a gente falou no começo da live do recurso. Quando eu sinto, vem um recurso de brinde para que eu possa lidar com aquele sentir. Que é aquele exemplo que eu dei. Se você está diante de mim e você começa a chorar, se você espirra, eu vou falar saúde. Sim. Se eu percebo que você está tossindo, eu vou levar um copo d'água. A mesma coisa acontece com a gente em relação a nós mesmos. Se na hora que eu sinto ali, e aconteceu no meu trabalho, né, Sheila? Você estava lá comigo. Estava. Lindíssimo, por sinal. Quem conhece aí o trabalho de IOPTV, que a Bruna entrou do Frag, ai, Isso. querida. Quem a conhece... Bruna e a Franciele disse, eu sempre estou ligada em alguma coisa, nunca conectada em mim. Exatamente isso que a gente estava comentando, né? É nosso. A gente vai se reconhecer nesse cenário, né? Quando a gente se conecta com esse sentir, nasce um recurso. Então, ali no meu trabalho, por exemplo, num dado momento que eu percebi, né, o quanto eu cheguei ali num lugar de sentir mesmo, né? Então, primeiro veio através da percepção e graças a Deus veio a sensação, né? Porque a gente tá no contrário da onda, né, Sheila? A gente tá lutando para sentir. A gente não está mais evitando sentir, pelo contrário, a gente está desejando sentir. Eu senti ali uma sensação de desamparo, de abandono, de solidão muito grande, muito aguda. Na hora que aquilo vem à tona, então vamos pensar assim, os primeiros segundos, né, dessa experimentação com o sentir, eles são desafiadores, eles são difíceis. A criança, quando ela faz aquela marcha para andar, que dá a impressão que ela vai escorregar, que ela vai cair, é um negócio que exige. Mas a gente até conversou sobre isso, né, Sheila? Segurar o sentir, permanecer no sentir, insistir no sentir é o nosso desafio e a gente logo é bonificado. Porque naquele momento que eu estava ali sentindo aquele abandono, logo me veio o recurso de ser para mim o que eu precisava naquele momento. De oferecer o meu colo para mim. De oferecer o meu abraço para mim. Então, o sentir nos leva ao problema, mas também nos traz a solução. E por isso que o sentir é tão importante na autocura, eu diria aqui que fundamental, que crucial. A gente não cura nada só entendendo. A gente aprende entendendo, né? A gente não cura nada só percebendo. A gente passa a conhecer mais quando a gente percebe, né? Identificar. Mas a gente cura quando a gente sente, né? E é possível sentir de forma segura, né? E o quanto traz essa leveza depois desse processo que você falou, né? Desses minutos que eu realmente, quando eu consigo dizer, nossa, quanta tristeza eu estou sentindo, parece que vem uma sensação de, né, de aconchego, de poxa, é isso. Parece que é uma sensação assim que vai limpando mesmo o corpo. Isso. Né? É uma sensação de realmente de alívio. Parece que você tira assim toneladas do corpo. É uma liberação muito saudável, né? Igual quando a gente come uma coisa podre, estragada. O que alivia? Quando você coloca aquilo para fora, né? E às vezes pensando nisso aqui, eu fico pensando, quem foi que inventou esse negócio de fugir do sentir? Porque o sentir é tão fisiológico, quem foi que começou, né? isso? Porque o sentir é tão fisiológico, a gente precisa sentir, né? Para existir. A gente precisa sentir para existir de fato, para ficar vivo, né? Para permanecer vivo. Então é muito interessante. Até a respiração, né, Sabrina? Em alguns momentos eu percebo e a gente vê isso nos encontros, assim, a pessoa, nossa, agora eu consigo respirar, eu consigo perceber a minha respiração, porque nem a respiração ali, que é algo essencial para a vida, a gente muitas vezes consegue ter essa percepção, né, do ar entrando, do ar saindo, que é algo tão fisiológico e tão essencial para a vida. Exatamente. A gente entra naquele mecanicismo, né, Sheila? A gente se distancia tanto da gente.
Eu faço, às vezes, nas sessões, um momentozinho assim que eu chamo de mapeamento, né? Corporal ali, a gente faz também nos encontros. Então, para sentir mesmo o corpo, sentir a respiração. E é muito interessante ver que a grande maioria das pessoas se espanta com as próprias sensações que vem no corpo. E eu sempre falo, não fiz nada de diferente com você. Esse sentir sempre esteve aí. É porque agora você parou e prestou atenção nele. Jogou atenção no seu sentir. Porque às vezes a pessoa acha que a gente vai provocar, né? Que o processo terapêutico vai provocar uma sensação, que a IOPT vai trazer um problema à tona, vai trazer um trauma, uma coisa que tá. Não, deixa quietinho ali, porque. Não vai trazer nada, já tá tudo em você. A questão é só que você vai perceber. E tudo que é visto, percebido, pode ser cuidado e amparado. Né? Aquilo que não é visto não vai ser cuidado. Ontem à noite eu fui num encontro aqui tem a ver também com o universo terapêutico. E quando eu cheguei, meu filho menor estava dormindo, o Miguel, meu caçula. E aí, hoje de manhã, eu fui lá no sofá e ele falou para mim: ontem eu dormi e não vi você. E aí eu falei: ai, é verdade, a mamãe chegou, você já estava dormindo. Você sentiu saudades minhas, né, filho? Você ficou com saudade da mamãe. Sheila, eu nomeei, você falando do nomear, eu nomeei a sensação para ele, que é o que a gente tem que fazer com a criança e fazer com a gente mesmo. E com a gente. Porque existe uma criança que não aprendeu a sentir. Eu fui uma delas. Eu também. Por isso que eu fui para terapia e tô nela. Eu preciso, né? Aí, a hora que eu disse, filho, você sentiu muita saudade, né? No seu coraçãozinho da mamãe. Ele abriu a boca e começou a chorar. Olha, ele deixou vazar aquilo que ele tinha sentido no dia seguinte. Bastou eu estava nomear. guardado, né? Que ele acordou e já expressou. E ele expressou de uma maneira dissociada, porque ele falou como se tivesse tudo bem. Ele falou, eu dormi sem ver você. Quando eu falei do sentimento, eu apertei o botãozinho ali e a emoção da tristeza veio. Aí ele chorou e passou. Né? Então, eu sou assim muito grata pela vida ter me dado uma chance de me conectar com o meu sentir. Ainda quero assim desenvolver isso mais e mais, mas eu percebo, legitimo, valido que é aqui, né? Tanto é que eu brinco com essa questão de dentro para fora, porque de fato é isso que eu vejo e percebo, tem sido a minha jornada, de olhar para aquilo que está aqui dentro, né? Isso é que nos embasa. E é lindo isso, Sabrina. É lindo mesmo, pô. E a Sabrina, ela toca, né, o coração da gente. E a Angelina estava falando aqui, a gente passa o tempo todo negando sentir e não permitindo. E Sabrina, é muito claro isso, né? Eu percebo, principalmente agora com todo esse movimento mundial, guerra, né? E todo esse processo, a gente muitas vezes chora pelo outro, pelo que o outro está passando, e não consegue perceber que dentro de nós existe uma criança que pode ter passado por coisas, às vezes, piores do que a gente está vendo na televisão, muitas vezes, né? Porque a gente tem essa percepção, nossa, eu vejo no jornal, eu fico indignada com o que aconteceu ali. Mas e o que aconteceu comigo? E aí a gente percebe muito nos encontros, né? Ah, como foi a sua infância? Não, foi tudo bem. Não, isso aí já passou. Foi difícil, mas isso aí já passou. E na verdade não passou, né? Ainda está dentro de nós, como estava no seu caçulinha, estava lá guardado. E apenas uma palavra, tudo isso conseguiu ser expressado, ir para fora. E o quanto, né, de leveza isso traz para a vida. Sem dúvida. É muito lindo, sabe? E o passado, ele não fica lá atrás, né? A gente tem essa ideia de que a gente passa, as coisas passam e elas ficam, e aí no outro dia é uma nova história. E nós somos seres
vivenciais, né? A gente vive. Então, as vivências, elas ficam registradas em nós. E hoje a gente tem estudos, e você sabe disso, Sheila, que embasam, né, epigenética, a própria transgeracionalidade, que traumas Sim. que não foram vivenciados nem por nós mesmos, mas pelos nossos antepassados, hoje a gente já tem comprovações disso, né? Que fica nas gerações seguintes. Quanto mais aquilo que eu mesma vivi enquanto feto, vivi na primeira infância, vivi lá no meu passado. Isso está aqui refletindo, reverberando, compondo minha cena, compondo meu cenário, compondo meu olhar, minha percepção. Eu só percebo o mundo dessa forma porque eu tenho as vivências que contornam o meu olhar atrás de mim. Então a gente precisa cuidar daquilo que está na gente. O passado está na gente. E isso que você falou de olhar na televisão e falar, ai, olha lá, e me comover e não me comover comigo. Mas já é uma deixa de que se eu tenho uma indignação, se eu sinto uma indignação, nossa, olha lá a injustiça que estão fazendo. Vejo uma história, por exemplo, de abuso sexual, vejo uma história de guerra, de preconceito. Aquilo me toca, mesmo que num nível racional, que eu fico pensando, que eu fico indignada, que eu faço um comentário nas redes sociais, que eu republico uma postagem. Pode saber, Sim. você se defendeu daquele sentir, mas isso também diz sobre você. Porque no fundo, repertório humano é muito parecido, né? E nós temos todas as histórias dentro de nós. E aí, o que é legal? Eu usar isso como um ponto de exploração. Usar, inclusive, o que me toca no outro, mesmo que seja num nível racional, para saber mais sobre mim. Que o que me toca no outro me diz mais sobre mim. Então, quando tem gente que diz assim, ah, eu tolero qualquer coisa, e até terapeutas, né? Eu atendo qualquer coisa, mas abuso infantil eu não consigo, não desce, é uma coisa difícil. Então, vamos respirar e vamos perceber o que meu sentir traz sobre isso. Porque tem algo sobre mim. E aí eu faço aqueles movimentos corajosos de voltar para mim, de prestar atenção em mim, de buscar nos recursos que eu valido, seja terapia, constelação, enfim, vários recursos, para que eu volte para esse lugar de sentir e certeza, vai ter algo aí para liberar, vai ter algo ali para olhar. E o lindo, vai ter um recurso prontinho querendo ser usado te esperando. Porque no sentir está o problema e no sentir está a solução. Né? E todos nós temos essa força, né, dentro de nós. Todos nós temos um eu saudável que realmente está nessa busca. Por isso que a gente está aqui, todas essas pessoas, que é incrível poder compartilhar com tantas pessoas todo esse conhecimento, todo esse nosso sentir aqui, essa gratidão, esse encantamento que a gente sente ao te ouvir. Que delícia. Realmente é muito fantástico, Sabrina. Eu quero te agradecer muito, Eu que agradeço. Que delícia poder estar aqui. E Átila aí. Beijão, Átila. Para mim é um prazer. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, a gente ainda tem um tempinho. Se vocês tiverem pergunta, podem colocar, que a gente faz o máximo aqui para responder. Isso aí. De repente, até uma partilha, né, de alguma coisa disso que a gente está falando, um exemplo. Isso. Sabe que eu também... E lembrando... Pode falar. Me veio também, assim, meio poético, mas eu acho que cabe. Que nunca é tarde para sentir, né? Como eu falei, às vezes a gente congelou por um tempo e foi importante, como você disse também, foi necessário, Sim. Né? Mas o sentir está aqui. É como se fosse uma característica nossa. Então, as pessoas que estão aqui com a gente, quem vai assistir a live depois, não sei se fica salva, costuma ficar salva, Sheila? Vai ficar salva. As pessoas que assistem não acreditam muito no que a gente está falando. Você pode experimentar. Fenomenologia bonita por isso, né? Porque não é uma teoria para você acreditar. É algo para você experimentar. Então, percebe, eu tenho feito uns desafios comigo mesma. De repente, quem sabe, até daqui uns dias, se eu animar, eu lanço um desafio nas redes sociais também. Que é o desafio do sentir, né? Da percepção, da desconexão com o fora e a conexão com o dentro. Experimenta.
Tomar banho Sim. hoje, à noite, de forma mais consciente, mais conectada, sentindo o seu corpo. Fazer as refeições, sentindo a comida na boca, sentindo descer, né? Experimenta nomear os seus sentimentos. E aí percebe quanto isso pode te trazer de alívio, de sensação de inteireza, né? Podemos Uhum. experimentar, podemos experimentar. Isso é maravilhoso, Sabrina. Eu comecei, eu tinha muita dificuldade em me olhar no espelho. Tanto que aqui em casa tem um espelho pequeno só, não tem um espelho de corpo inteiro. Nunca tive. Eu sempre tive muita dificuldade. E atualmente eu estou fazendo a experiência de me maquiar. Então eu fico horas ali no espelho me maquiando e me olhando e me Tá linda, percebendo. viu? Tá linda. E como isso tem me feito assim, gente, não é bom me olhar, eu gosto de me olhar. Então, realmente são essas experiências cotidianas mesmo, né? Que vai trazendo pra gente essa experiência de que, nossa, não é só o lado ruim, né? Porque eu senti muitas vezes, para mim principalmente, a minha mãe sempre dizia, né, que não, cala a boca, você não pode, não pode isso, não pode aquilo, ela sempre o não pode. Então, fazer essas experiências, né, de andar descalço no mar, de sentir a água Que gelada, delícia. essa tranquilidade, essa quietude, assim, é maravilhoso, Fazer né? Mas as a gente pazes com o precisa sentir, né? Uhum. é, e a gente precisa estar aberta, né, para isso, porque ao mesmo tempo que eu sinto assim um prazer em me maquiar, em olhar para mim, muitas vezes eu sinto uma dorzinha no estômago. E aí eu Uhum. não vou correndo tomar um antiácido, alguma coisa. Uhum. Eu, Uhum. opa, oi estômago, ok. Uhum. Né? Uhum. O que aconteceu aí? O que nós fizemos? Vamos conversar Legal, legal. justamente para ter essa tranquilidade. E aí essa semana eu estava caminhando com a minha filha, passei em frente a uma farmácia e eu falei com ela, eu falei, nossa, Bia, tem tanto tempo que eu não entro numa farmácia. Eu fiquei Olha, espantada. Eu fiquei olha. espantada. É, porque aí a autocura, né, vai se regulando. Então, assim, vai, como a gente disse, não precisa aparecer tanto no corpo. O corpo não precisa se colocar. Que legal, Sheila, que legal. E isso que você falou são coisas simples mesmo, o se maquiar, é isso que a gente está falando, pisar descalço, dia a dia. Você já vai fazendo esse retorno para si mesmo, né? Vai usufruindo desse superpoder que a gente tem, que é o poder de sentir, que muitas vezes foi associado ao sofrimento, como a gente falou, mas que no Sim, fundo é aquilo que nos dá potência de vida. Por isso que muita gente cai na vala da depressão, né? Perde a capacidade de sentir prazer. Porque na nossa tentativa de fugir da dor, e a gente é muito bem sucedido nisso, porque a gente dissocia, congela, passa a não sentir, a gente perde o prazer também. Então, quando a gente perde o paladar, né? Com a Covid, algumas pessoas experimentaram isso. A gente perde o paladar para as coisas ruins, mas a gente perde para as coisas boas também. boas também. Acontece isso com o prazer e com a dor. Então, a vida passa a não ser tão sentida, que é o que muitos remédios fazem, né? Muitos analgésicos, sedativos, ansiolíticos, antidepressivos, que precisam ser usados em momentos pontuais, indicados, mas que a gente perde, né? Nesse amortecimento da vida, entorpecimento, a gente perde essa nossa capacidade de sentir. E aí, por isso que se vende tanto livro hoje de autoajuda, tanta coisa em busca do sentido, em busca do propósito, em busca. Porque a gente está menos vivo, né? Porque em algum É, momento a gente correu para muito longe do nosso sentir. E tem muita gente tentando fazer isso através da mente, né? Eu fui uma delas até há pouco eu tempo também atrás. fui. Eu entrego aqui, eu me declaro culpada. Eu fui uma delas há um tempo atrás, e sim. Aquela de ficar fazendo afirmação, 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 afirmação. Enquanto que estava tudo aqui o tempo todo, bastava eu chegar para mim, né? Então, vamos coragem. Não que o saber não seja importante, pelo contrário, ele embasa Sim, muita faz, coisa.
Não é exclusivo, né, Sabrina? A gente, Isso. é muito Isso. importante que a gente coloque que o pensamento, assim como o sentir, tem o seu lugar, né? Isso. Que o Nenhum pensamento é um menos. domínio só, né? É só mais um domínio, né? É uma integração, né? É uma integração cada dia mais importante, mais necessária para que a gente realmente faça bem para a gente mesmo, que é o mais É, importante, porque eu me tratando bem, eu cuidando de mim, automaticamente eu estou cuidando daqueles que estão ao meu redor, principalmente dos nossos filhos, né? Sim, sim. Se de tudo que a gente falou hoje, assim, eu pudesse dar uma dica, seria essa de provoque o sentir. Esse sentir que está há muito tempo adormecido. Acho que a gente falou das coisas do dia a dia. O que pode te fazer acordar, sacudir esse sentir um pouquinho de cada vez e você vai se experimentando e se necessário for, procure ajuda para conduzir essa sua experimentação, para saber nomear, para saber pisar nesse terreno, mas assim, provoque. Provoque. Como a gente atrofia músculo, né? Quando fica muito tempo sem trabalhar, a gente atrofia sentir também, mas tem caminho para isso. Bastou você dar uma cutucadinha ali, dar uma provocadinha, esse sentir ele acorda com tudo. É o que está acontecendo aqui comigo. Muito obrigada, Sabrina. Olha, eu Lindeza. não sei. Obrigada, Angelina. Angelina disse que amou. Ai, que bom. Nós amamos e a gente tem uma gratidão imensa. Eu, particularmente, tenho uma admiração e uma gratidão muito grande por ter feito, né, um caminho junto com você aí dentro do psicotrauma, da IOPT, que foi tão importante, né? Eu sempre falo que o trabalho em grupo proporciona isso, né? Verdade. Que muitas dores insuportáveis individualmente são de alguma forma suportável no grupo. E por isso a gente tem essa turma linda, maravilhosa que eu estou trazendo aqui a cada semana para a gente compartilhar um pouquinho e crescer juntos, né? Eu acho que é o mais importante hoje. Boa noite, Daniela. Tá terminando, mas o Johnny vai ficar gravado, tá? E aí vocês depois podem usufruir dessa live maravilhosa, tanto conhecimento que a Sabrina trouxe pra gente. E, ó, gratidão. Gratidão também, gente. Bom ver todos vocês aqui. Obrigado, Sheila. Qualquer dia eu vou te convidar para vir aqui comigo no meu espaço. Tá? Estaremos. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.